Salve seus peixão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar aí do novo técnico do Santos, né? Neymar Júnior. Pois é, meu irmão. Viralizou uma imagem do Neymar, né? Sendo técnico, né? Escalando um Santos, cara. E ele colocou nos stories dele. E acredito, cara, isso aqui é normal, tá? Do mesmo jeito que eu monto imagens aqui de campinho, eu acho que os atletas devem conversar entre si formações, conversar com o treinador e tal, não é um absurdo. É que tem gente que gosta de tratar tudo como absurdo. Nossa, ele manda no clube e tal, né? Enfim, eu vou até colocar aqui em. Vocês estão vendo aqui, ó. Tô esticando aqui a foto, né? Deixa eu botar aqui a imagem. Deixa eu até aumentar aqui pra gente ver. Essa é a imagem que viralizou do Neymar, tá? Vou botar aqui do ladinho aqui de mim, né? E a gente vê aqui duas demonstrações de tática, né? Uma que foi enviada para ele e uma modificada por ele, né? Ali tinha o Léo Godoy, lateral direito, na formação. Vou mostrar aqui no campinho depois, né? Zé Ivaldo, João Basso, tá vendo pelo número, né? Botaram o João Basso de sugestão. Ele risca e bota o Gil, né? Pituca como o camisa 5, uma trinca de armadores, né? Bom Tempo, Rolaser e o Barreal, que não vai poder jogar, que ele se contundiu, né? Aí ele risca aqui, bota o Guilherme. E a dupla era Tiquinho Soares e Tassiano, tá certo? E aqui ele manda uma outra formação, né? Ele tira o Léo Godoy, bota o Luizão de lateral direito, né? Fazendo uns 3 zagueiros ali, então não teria tanta subida do lateral direito. E é uma das grandes dificuldades do Santos na temporada, é a lateral direita, né? Ele mantém o Souza na lateral esquerda, acho que até pensando na possibilidade que o Souza é mais ofensivo do que o Escobar, por exemplo, tá? Eu nem tiraria muito o Escobar, eu só tô lendo aqui o que tá acontecendo. Tiro o Baço e boto o Gil, que não tem nem comparação, cara. Nem sou hiper fã do Gil, já falei várias vezes, mas entre ele e o João Basso não tem nem conversa, nem conversa. Tipo, não existe. Prefiro Luizão e Zé Ivaldo do que Zé Ivaldo e João Basso. O João Basso, pra mim, é a última alternativa de zagueiros, né? Aí ele bota a dupla de volantes Pituca e João Schmidt, que foi o começo, foi 2024 inteiro, né? Eu tentaria o Rincon, tá certo? Os mesmos três ali, né? Só que o Bom Tempo, o Rolaser e o Guilherme, que ele até risca aqui, bota, e o Tiquinho Soares à frente. Então, a formação enviada para ele foi um 4-1-3-2, um 4-4-2, e a formação que ele manda é um 4-2-3-1, possivelmente virando um 3-6-1, tá? Ou um 3, deixa eu ver, dá pra fazer um 3-3-3-1? Não sei, né? Ou um 3, acho que dá um 3-3-3-1, né? Um 3-5-2, um 3-6-1, dá pra ser um 3-6-1, muito provavelmente, tá? Eu vou mostrar no campinho aqui também pra gente conversar sobre isso, tá bom? Que eu acho que é até mais fácil. Aí eu vou abrir aqui com vocês sobre isso. Só antes, né? Vai lá, vira membro aqui, o link tá aqui na descrição. R$ 7,99 por mês, grupo exclusivo de Telegram, tá certo? Vídeos exclusivos. Estamos em via de montar nosso primeiro encontro, né? Vamos organizar um churrasquinho aí pra galera que é membro aqui do grupo, tá bom? Então tá aqui, ó, tá na tela. Essa aqui foi a formação enviada para o Neymar, né? Que viralizou ali, tá certo? Então, essa foi aqui enviada. Só tirei o Léo Godoy e botei o Luizão aqui, tá? Mas seria o Léo Godoy, né? Então seria Gabrazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Souza na linha de defesa, né? Com o Souza, obviamente, subindo ao ataque e o Luizão não, já sendo mais precavido, sendo um lateral totalmente defensivo, um terceiro zagueiro. O meio de campo com o Pituca de 5, aí seriam 3, né? Na trinca, 4-1-3-2, né? O Rolaser centralizado, o Gabriel Bom Tempo do lado direito, que é a posição dele, primordial, tá? É tipo o Elano, meia-direita, e o Barreal do lado esquerdo. E na dupla de ataque, o Tassiano e o Tiquinho Soares, né? Isso aqui foi o que foi mandado para ele. Aí, ele pegou e mandou, e acabou botando nos stories, acho que era a troca de mensagens internas, ele acabou soltando, depois ele apagou. Ele mandou isso, né? Ele mandou um 4-2-3-1, que é o clássico que a gente tem jogado, tá certo? Só que algumas modificações também. Ele volta com uma dupla de volantes. Eu, nesse caso, botaria o Rincon e não o João Schmidt, até porque o João Schmidt não tá bem, tá? E até porque são dois canhotos. Eu colocaria o Pituca na esquerda, nessa linha aqui, tá? Pituca na esquerda e o Rincon do lado direito como volantes. Mas, vamos lá, a mesma defesa nessa linha aqui, com o Luizão na zaga, o Souza lateral esquerda, a zaga com o Gil e Zé Ivaldo, o João Schmidt e o Pituca de volantes, os três, né, meias ou atacantes, né, um meia e dois atacantes, que é um 4-3-3, tá? 4-2-3-1 é um 4-3-3 também, tá, gente?
Com o Guilherme do lado esquerdo, Bom Tempo na direita e Rolaser centralizado e o Tiquinho à frente, tá? E mais ou menos o que dá a entender aqui dessa linha é que na fase ofensiva, quando o Santos estivesse atacando, ficaria algo mais ou menos assim, ó. Tá? Que seria os dois pontas, né? O Bom Tempo. Tanto assim, você entende que o Guilherme e o Bom Tempo vão fechar pro meio para finalizar, tá? Não vai ter tanto ultrapassagem do lado direito aqui, que você pode ver que o Luizão tá mais preso à zaga como um terceiro zagueiro, né? Ele vai até dar um apoio, pelo que eu entendo, e o que tá sendo treinado pelo César Sampaio, tá, gente? Tipo, o Neymar viralizou isso aqui e tal, acabou viralizando, mas isso é o que tá sendo treinado aí. Então por isso que eu coloquei que o Neymar é o técnico do Santos, tá? Mas, de novo, é uma piada, mas jogadores conversam entre si. Do mesmo jeito que a gente debate tática aqui no canal, em outros canais, o Noronha debate muito tática, até mais do que eu, mas mostra muito uma linha de marcação, ele mostra com vídeos e tal. Os jogadores também, isso aqui é normal, tá? É porque tem gente que problema, olha lá, ó, ele tá mandando e o povo tá obedecendo. Não, cara, se você pegar historicamente, o Pelé, em 69, ele discutia com o Saldanha, porque o Saldanha falava que ele tava enxergando mal e tal, e o Pelé debatia com ele ali, eles discutiam. O Pelé desenhou na lousa o que achava da tática, etc. O Saldanha acabou até perdendo a queda de braço. O Saldanha é tirado da seleção brasileira e o Zagallo assume e consegue montar aquele time com vários camisas 10 que ganha a Copa do Mundo 70, tá? Mas eram oriundos de discussões do Pelé internas ali. Aqui não tinha rede social, tá? Mas isso é história, eu não tô inventando não. Você pode até pesquisar para ver, né? Bota Pelé e Saldanha que você vai, João Saldanha, que você vai ver essas histórias, tá? Então aqui, na fase ofensiva, o Santos com a bola, o que eu entendo é que o Souza subiria ou para fazer a ultrapassagem para o Guilherme afunilar, né, para dentro da área, ou para construir junto com o Rolaser. Por que o Souza? Porque o Souza tem mais refino com a bola. Ele ataca mais do que o Escobar. Eu não tô falando que o Escobar é ruim, tá? Até acho que o Escobar é titular da posição. Só tô pensando, como vai ter 3 zagueiros, vamos liberar um pouquinho mais o lateral esquerdo para que ele subconstrua mais. E o Souza com a bola nos pés, ele tem mais refino técnico do que o Escobar. Então eu acho que é por isso que tá sendo o Souza testado aí, tá? O Souza que voltou de contusão também. Aí os dois volantes um pouco mais, né, presos ali como volantes mesmo, sem subirem tanto, óbvio que podem subir, dependendo de como tá sendo o jogo, tá? Tanto que ele tá espalhado no campo todo, mas às vezes você tá todo mundo no campo de ataque. O Rolaser e o Souza ali meio que construindo, e a trinca de frente, né? Provavelmente o Bom Tempo subindo para armar junto com o Rolaser. E o grande jogo do Bom Tempo, cara, o Bom Tempo para mim é o jogador de linha mais consistente do Santos na temporada, né? De linha. Ele e o Escobar, para mim são os que mais entregaram em consistência, jogos bons na maioria, né? Tem, óbvio, um jogo ruim ou outro, mas na maioria jogos bons. Então, o grande momento do Bom Tempo na temporada, acho que o grande jogo dele foi o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, que ele é o principal jogador daquele jogo, né? Ele faz o time acontecer, faz gol, trabalha muito, se não me engano, ele dá uma assistência também, ele dá uma assistência, faz um gol e o terceiro gol é um passe do Pituca pro Guilherme fazer, né? Mas o Bom Tempo ajudaria muito na construção, né? Ele não é tão facão, ele é o cara mais da construção. Então, mesmo estando do lado direito, ele não é aquele ponta clássico, tanto que ele é destro, né? Ele não é o ponta que com o pé invertido, ele seria um ponta mesmo. Mas eu vejo muito o Bom Tempo do lado direito como um meia, assim como o Elano jogava na época dele, tá? Aí temos aqui também uma sugestão dentro do 4-2-3-1, eu botei um 3-5-2 aqui, né? Deixa eu só botar aqui. Ah, tá. Eu botei um 3-5-2 aqui, né? Que como eu escalaria, tendo essa formação. E você tá vendo que você pode, no mesmo jogo, variar a formação? Só que nesse caso aqui eu tirei o Guilherme. Eu botei o Tassiano para ser dupla de ataque, tá? Eu até testaria o David como dupla de ataque do Tassiano. Pela mobilidade dos dois, pelo poder de combate. Mas o David não tá bem, entendeu? Mas eu acho que vale um teste, né? O David é bom jogador, ele tem refino técnico, ele tem qualidade. Eu acho que ele precisa de minutos, tá? Tem que botar para jogar e tal. Ou o Luca Meirelles mesmo. Eu acho que o Tiquinho não precisa ser titular incontestável, ele pode ser uma alternativa pro segundo tempo, entrar para resolver jogo, né? Mas eu acho o Tiquinho bom, tá? Só para deixar claro. Então aqui eu fiz um 3-5-2, tá certo? Com a trinca de defesa, mesma formação, só que o Gabriel Bom Tempo sendo ala pelo lado direito, tá vendo? Aí ele já jogaria mais na ala. Mas mesmo quando a bola tá em fase ofensiva, quando o Santos tá atacando, ele pode afunilar pro meio também, né? O ponto aqui que talvez fique ruim com esses jogadores seria que o Tassiano não é um bom ponta, né? Ele não entra bem quando entra do lado do campo. A gente já viu do lado direito algumas vezes, ele não funciona, né? Talvez como um segundo atacante, que é o caso desse desenho tático aqui, ele possa funcionar melhor. Só que aí você pode encontrar alternativas no próprio elenco, entendeu? Você pode ter tanto David
e ao lado do Tiquinho, o próprio Guilherme aqui como um segundo atacante, né? Que a gente não tem o Soteldo, Neymar e o Barreal que estão contundidos, tá? Eu estou pensando no próximo jogo contra o Bragantino. Então eu montei um 3-5-2 aqui, tirando o João Schmidt, colocando o Rincon. Rincon do lado direito, Pituca na esquerda, o Souza na ala, mas até na outra aqui eu botei o próprio Escobar aqui na ala, para ter uma força defensiva maior, até porque do lado direito você tá descompensado, né? Você não tem a ultrapassagem do lateral, tá certo? Direito, e o meio-campo, mesma coisa, né? O Roleiser aqui como meia, Tassiano e Tiquinho Soares à frente, ou Guilherme. Não quero falar do Gabriel Veron, que pra mim ele tá fora de forma de novo, né? Ele ficou uma semana em forma e já se perdeu com a balança também. Então é isso, tá? Mas você vê que na própria relação aqui dessa imagem, deixa eu aqui, ó. Você vê que tem quase os mesmos jogadores. Você só muda o desenho tático, né? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Você tira isso. Mas são quase os mesmos jogadores. Só não tá o Guilherme aqui, né? Deixa eu até botar com o Souza aqui pra não mudar muito. Só não tá o Guilherme. No 16 tá o Tassiano, tirei o Guilherme e botei o Tassiano, tá? Porque eu acho que o Guilherme precisa de um banco. Ele precisa mesmo. Tá? Então aqui, você tá vendo que tem os mesmos jogadores? No mesmo jogo você pode mudar a formação? Sem mudar realmente todos os jogadores? Você não precisa mudar atleta para mudar a formação tática e o jeito que você tá se apresentando? Porque às vezes o jogo em determinado desenho tático, que é esse aqui, ele não funciona. Né? E aí você remaneja os próprios jogadores que estão no campo numa outra formação tática, ela só precisa ser treinada, tá? Então, né, a gente tem o Neymar como nosso treinador aí, né? Tem um monte de coisa aí que o Ramon Dias recusou o Santos e vamos ter cuidado, né? O staff dele fala que recusou, mas nem teve oferta, pelo que eu sei, tá? Teve conversa normal, tá certo? Porque isso faz para valorizar no mercado. Olha, estamos aceitando qualquer projeto e tal. Mas o Santos foi renegado pela maioria dos técnicos, tá? Só falando no caso do Ramon Dias aqui. Pelo que se sabe até agora, tá bom? Mas é óbvio que tem alguma coisa de realidade aqui. Por quê? Porque segundo foi apurado pelo Lucas Mussetti e os setoristas do Santos, o César Sampaio tá treinando essa formação que a gente tem mostrado, né? Que a gente acabou de mostrar aqui, né? Deixa eu só abrir de novo, só para ficar evidente, né? Deixa eu achar aqui, porque é um monte de imagem aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Que é essa formação aí, ó. Tá? Aliás, minto. É essa aqui. É essa formação aqui. Essa que tá sendo treinada pelo César Sampaio durante essa semana pro jogo contra o Bragantino na Vila Belmiro no fim de semana, tá? Gostei, mais ou menos. Gostei da entrada do Souza, não por causa do Escobar. Gostei da linha de defesa tendo o Luizão ali do lado direito, para ser meio que um penduricalho ali pra defesa, ficar mais focado na parte defensiva e ter uma defesa mais robusta, até pela falta de velocidade do Gil e do João Schmidt, tá? Não gostei de ter João Schmidt e Pituca juntos de novo. Eu testaria o Rincon e o Pituca novamente. Ou até o João Schmidt e o Rincon, tá? Por ser um jogador destro. O Rincon, ele tem mais refino com a bola, ele sabe carregar a bola melhor, ele sabe ir até o campo de ataque. Ele tem até um poder de drible bem superior ao Pituca, que é o João Schmidt. E ele bate de fora da área, né? Ele sabe chutar de fora da área. Embora não tenha gols. Mas ele chuta melhor. Chutou algumas bolas na trave aí, mas eu acho que ele tem mais possibilidade disso, da chegada ao ataque com melhor qualidade do que o Pituca e do que o João Schmidt, tá? Mas aqui penso que os dois seriam dois volantes para segurar mais, né? Para não sair tanto pro jogo, dando essa liberdade pro Gabriel Bom Tempo ser um criador de jogadas e não tanto um marcador, né? Ele vai auxiliar na marcação, mas não vai ter como prioridade a destruição de jogadas, assim, a construção. E aí fica o meio que a gente tem visto, né? Guilherme na esquerda, Roleiser como armador, como foi no último jogo, e para a grande maioria foi o único que saiu bem no clássico contra o São Paulo, e o Tiquinho Soares como referência, tá? Eu testaria algumas coisas diferentes, eu tiraria o Guilherme, tá certo? Eu sei que a situação tá complicada até pela contusão do Barreal, que para mim seria sem Guilherme com Barreal no lugar. Essa linha de 3 aí, sendo essa formação, eu trocaria ou o Pituca ou o João Schmidt pelo Rincon, botaria assim, a linha de defesa eu manteria a mesma, até pro Souza subir mais, colocaria, se tivesse disponível, o Barreal na meia esquerda, tirando o Guilherme, tendo Barreal, Roleiser e Gabriel Bom Tempo, e na frente eu testaria o Tassiano de 9, para ser mais combativo, né? Tudo bem, não tem o mesmo poder de fogo que o Tiquinho Soares, mas o Tassiano é um jogador que se movimenta mais, né? Ele briga mais pela bola, ele tem mais velocidade, embora não seja um velocista, ele tem mais força física do que o Tiquinho hoje, né? Ele vai poder te entregar até na marcação desde o campo de ataque, mais do que o Tiquinho entrega. E até numa possível puxada de contra-ataque. Por isso eu penso muito no Tiquinho, no Tassiano ou no David aqui. Mas eu acho que nessa formação,
com o Luizão sendo lateral direito e quando o time sobe ele vira um terceiro zagueiro, tomara que seja assim, eu acho que o Santos pode até ganhar algo com isso, tá? Não tô falando de jogo, mas ganhar taticamente, ganhar campo, ganhar mais poder defensivo, que tá sendo um dos grandes problemas do Santos nesse começo de temporada, né? A defesa que foi muito mal montada pela diretoria e pelo CEO, que todo mundo elogia, tá certo? Mas eu quero saber a sua opinião, meu amigo. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou do campinho, como foi distribuído, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus. Um beijo, um queijo para todos. Até a próxima. Valeu.